todos, meu nome é Gabriela, conheço alguns amigos aqui, né? E aqueles que não conheço, tenho certeza que a gente está numa casa que nos acolhe com muito carinho, muito amor, né? E a gente sente isso, mesmo sem conhecer a todos. Então, que Jesus nos abençoe para que a gente possa conversar a respeito de um tema que muitas vezes é tratado como um tabu, né? Dentro das casas espíritas, hoje se tem um pouco mais de liberdade, mais de facilidade para se dizer a respeito do suicídio, ok? E hoje nós vamos tentar trazer um pouco das duas visões. O que a doutrina espírita coloca para nós de orientação e o que a ciência médica, dentro da área da psiquiatria e da psicologia, hoje traz também para iluminar um pouco a nossa mente a respeito de algo que choca tanto. Antigamente, quem se matava era proibido de ser enterrado no terreno da igreja, né? Tinha lá o cemitério próximo da igreja, mas por ser considerado um pecado mortal, aquele que, né, acabava cometendo esse ato não tinha dignidade diante dos olhos da igreja para estar ali naquele terreno sagrado. Só que muitos de nós ainda tratamos o suicídio dessa maneira, né? De uma maneira que repudiamos a ideia, e quando alguém busca por ajuda, tendo pensamentos de suicídio, uma ideação, uma ideia, algo próximo disso, a gente muitas vezes tem uma conduta muito próxima do que no passado se fazia. E de repente, se a gente conversar mais sobre, entender melhor o mecanismo disso, desse tipo de pensamento, o que leva alguém a pensar, sentir isso, a gente vai ter mais facilidade de acolher aquele que sofre. Porque se alguém está pensando em tirar a própria vida, provavelmente esse alguém está sofrendo pra caramba e precisa de muita ajuda. Ok? Então, nós vamos começar a pensar o que fazer, como fazer, ou né, o que cabe a mim fazer quando alguém me busca, ou até quando eu mesmo tenho esse tipo de pensamento. Por que eu estou dizendo isso? Bom, fique à vontade, gente. Boa noite. Boa noite. Estou dizendo isso porque 17% da população brasileira hoje já pensou em suicídio alguma vez. Espera aí. Se estivéssemos 100 pessoas aqui e a gente fosse usar da mesma proporção, dos 100 que aqui estariam, 17 já havia pelo menos uma última vez na vida pensar em suicídio. Isso é muito? Bastante. Olha só, outros dados para a gente prestar atenção. Desses 17% que pensaram alguma vez em suicídio, 5% de fato planejam algo para fazer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar isso, eu vou esperar tal dia, tal hora. 3% tentam de fato. E 1% chega nas unidades de saúde, seja numa porta de emergência, como um pronto-socorro, seja numa unidade básica de saúde da família, né, que é muito menos comum, né, até pelo perfil de atendimento que é feito, a pessoa busca esse tipo de ajuda, mais comum no pronto atendimento. Notem que dos 17%, 1% chega ao conhecimento do médico, do enfermeiro, da família, muitas vezes, que só descobre que a pessoa está mal quando tem uma tentativa de autoextermínio. Pergunto para vocês, onde que está a falha? Em que momento, de repente, essa pessoa pensou? Será que ela buscou ajuda? Será que foi oferecida algum tipo de abertura para ela dizer algo? Será que tem como prevenir isso? Bom, e o fantástico é que tem. Já vou adiantar a nossa conversa. Tanto que tem que hoje o suicídio é encarado como um problema de saúde pública. Hoje o suicídio mata mais no ano
que pacientes com AIDS e com câncer, de maneira geral, isso é grave. Muito. Câncer por especificidade, né? Câncer de mama, por exemplo, não todos os cânceres, mas câncer de mama, suicídio mata mais. Câncer de próstata, suicídio mata mais. No Brasil, em 2016, 2015, foi feito um levantamento, 800 mil pessoas morreram por suicídio. 800 mil. Só que eu vou além desse raciocínio. Vamos juntos. Quantos? Isso eu digo quantos, porque semana passada eu atendi uma pessoa, até relativamente próxima, que buscou ajuda, graças a Deus, porque um dia anterior, essa pessoa pegou a moto, decidiu em se matar, foi para a rodovia a sei lá quantos por hora e se jogou do barranco. Mas essa pessoa estava indignada, porque ela só machucou e não conseguiu o que ela queria. Só que depois que Deus deu essa oportunidade para ela viu quanto adoecida que ela estava. E ela buscou ajuda. No outro dia, depois da tentativa, desse nível de letalidade que eu estou contando. E hoje ela está sendo, né, cuidada, assistida com o seu devido cuidado. E aí, pessoal, eu fico perguntando assim, o que a gente poderia ter feito antes dela ter jogado a moto? O que a gente pode fazer? E outra coisa, se de fato ela tivesse conseguido se matar, nesse episódio que ela me contou, eu pergunto para vocês, qual seria a causa de morte que as pessoas colocariam? Acidente. Então, 800 mil que nós sabemos. Ok? Então, esse número é subestimado. Esse é o número de notificação que nós temos. Mas o número é muito maior. Foram feitos estudos mostrando que uma capacitação mais bem feita, mais adequada, com mais rigor, das pessoas que acolhem do serviço de saúde, diminuiu de maneira drástica o número de suicídios nos países envolvidos. E aí foi o seguinte, então, se a gente começar a ter ações preventivas, a gente diminui o número de suicídio. E hoje nós vamos tentar abordar isso, né? O que cabe a nós, o que cabe a nós enquanto coletividade, para a gente poder pensar quando algo parecido ou algo próximo disso nos acometer, ou a gente estiver vivendo um contexto semelhante. Tá bem? Bom, aí você pode dar um toque assim? Se você quiser sentar, Júlio, aí pertinho então. Eu acho que eu vou sair daqui, porque eu vou ficar na frente da luz. E pensando na nossa conversa de hoje, nós temos aqui, talvez, a tarefa de aliar os dois conhecimentos. O que a ciência traz e o que o Espiritismo traz. Afinal de contas, a ciência não é uma das grandes vertentes da nossa doutrina? O próprio Kardec, no livro A Gênese, fala: o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se uma nova verdade aparecer, ele tem que acompanhar essa nova verdade. Baseado nisso, nós entendemos que o Espiritismo também acolhe as descobertas que a ciência traz e, mais do que isso, nós precisamos também ter a sabedoria de utilizar o conhecimento que a ciência nos traz, para que a gente possa ter ações de maneira mais significativa nessa vida. O Espiritismo, então, vai ser uma ponte que vai ligar a ciência e a religião. E baseado nisso que nós estamos vendo aqui, eu pergunto para vocês, o que então a ciência hoje sabe sobre o suicídio? Certo? O que já se tem de estudo? A gente trouxe no início alguns dados, algumas informações alarmantes para a gente pensar. Mas o que de fato tem de estudo mostrando sobre o suicídio? Por exemplo,
se sabe que o comportamento suicida tem uma característica genética. Genética? É. Se você tem um familiar de primeiro grau na sua família que de fato se matou, que tentou se matar, a sua chance é maior de ter um comportamento semelhante. Isso porque existem alguns genes que, quando expressos, têm a tarefa, vamos dizer assim, de produzir algumas proteínas que influenciam no nosso comportamento, inclusive num comportamento ligado ao suicídio. Peraí, Gabriela, peraí. Vamos pensar junto aqui. Se o comportamento suicida tem uma característica genética, e eu digo para vocês que é uma transmissão que varia, depende do estudo, de 21% a 50%, o que significa esse dado? Que se a chance, de maneira geral, da população é de X% de se matar, a sua chance de X aumenta para 21% a 50% se você tem, de fato, um familiar com esse histórico. Gabriela, não, mas espera aí. Se isso está na minha genética, onde que fica o meu livre-arbítrio? Deus não nos criou livres? Se isso está na minha genética, o que eu faço com o livre-arbítrio? Alguém consegue me trazer um pensamento para isso? Eu creio que... Alguém vai falar? Pode ficar à vontade, gente. A gente vai escolha, né? Fazer escolha. Você pode até ter a receita do bolo, mas se você vai fazer o bolo ou não, A escolha é sua. depende de você. Você pode ter os genes. Assim como, de repente, você tem os genes do câncer de mama, você vai ter câncer de mama se você tem os genes? Não necessariamente. Não. A genética não é pré-determinista. Você tem uma vulnerabilidade. Você é mais suscetível àquilo. Mas as suas ações, o seu comportamento, como você nutre isso, aquele gene vai ser ou não expresso. Ele se manifesta ou não. Eu tenho o gene do câncer de mama. Eu corro, faço exercício, como saudável. Quem dera que fosse assim mesmo. Mas eu nutro, eu tenho bons pensamentos, faço leitura, tento ter uma boa qualidade de vida, não fumo, evito bebida alcoólica. Poxa, eu posso até ter o gene do câncer de mama, mas mais difícil dele se manifestar. Do contrário, mantenho uma alimentação rica em gorduras, defumados, né, que são carcinogênicos, tenho uma vida sedentária, fumo, bebo. Poxa, aí é prato cheio para o gene do câncer de mama, né? Aí eu facilitei. Então, hoje em dia, nós falamos numa condição que já é consagrada na ciência, que é a epigenética. O que é isso? A epigenética significa simplesmente que você pode ter o gene que você quiser, você pode ter a história familiar que você quiser, mas se esse gene vai manifestar ou não, depende dos seus hábitos, daquilo que você cultiva e daquilo que você nutre. Isso não é livre-arbítrio? Então, está tudo coerente, né? Deus é muito coerente e muito sábio. Bom, mas se eu trago isso na minha história, provavelmente, lá nas minhas últimas existências, eu trago afinidade com aquela família que eu reencarnei e de repente nós temos uma expiação. Mesmo que de repente eu faça, aconteça, tem uma susceptibilidade para aquele tipo de comportamento ou para aquele tipo de doença. Bom, então eu de repente preciso de mais assistência, mais ajuda naquele sentido. E aí de repente que nós vai entrar a equipe médica, de psicólogos, assistência social, amigos, família, vizinhos, amigos do centro, tratamento espiritual, e aí é o que nós vamos ver, o que nós vamos fazer em relação a isso, tá bem? Bom, então, nós temos que nos
complementar que não necessariamente a ideia de suicídio é, como muitos dizem, e muitas vezes a gente cai nessa armadilha, quando alguém está pensando em suicídio, na hora você fala assim, está no centro espírita, fala assim, o que é isso? Obsessão. Obsessão. É a nossa resposta para tudo. Uma resposta pronta para tudo e uma grande maneira de terceirizar as nossas responsabilidades. Obsessão. 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 Me parece, não é? Obsessão. Obsessão. Peraí, e a auto-obsessão? Ninguém está lembrando da auto-obsessão. Que talvez foi a porta de início para uma possível obsessão ou não. No livro da Sueli Carla Schubert, Transtornos Mentais, ela conta vários casos, gosto muito desse livro, quem tiver afim tem para listar. Ela conta vários casos de pessoas que procuraram o centro espírita pedindo ajuda que tinham transtornos mentais diagnosticados. Ou depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, toque, transtorno de pânico, qualquer transtorno mental. É interessante que a Sueli, ela era coordenadora da equipe mediúnica e quando essa pessoa chegava no centro espírita, ele passava por um processo de tratamento muito intenso, inclusive de doutrinação, né, dos espíritos ligados àquela pessoa. E olha que interessante, em alguns dos casos, a Sueli percebeu que não tinha espírito obsessor ligado especificamente com a doença. Um dos casos que me chamou a atenção era de um rapaz, até relativamente jovem, seus 30 anos, e tinha uma ideia fixa, ele tinha o diagnóstico de esquizofrenia, e ele tinha uma ideia fixa que tinha uma bomba dentro dele que ia explodir a qualquer momento. Agora você imagina viver com isso na sua cabeça, de que a bomba vai explodir a qualquer momento. O que você não vai fazer? E era uma verdade absoluta, não adiantava eu falar assim, mas olha, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer uma ressonância para você ver que não tem nada? Não. Os exames de imagem não captam a bomba. Então, quando o delírio, a ideia delirante é enraizada, incrustada, aí sim, provavelmente nós estamos lidando com a esquizofrenia, tá? Que ele vai ter 1000 justificativos para isso, plausíveis, tá? Ele, na verdade, não, nesse caso, escutava vozes, a bomba vai explodir, vai explodir. Todo mundo pensou, isso aí é um espírito obsessor que fala para ele, certeza. E quando ele chega para o tratamento espiritual, o que a Sueli percebe? Não tinha. Não tinha ninguém. Era ele e ele, com a sua história espiritual. Os espíritos orientam os mentores ligados ao trabalho de tratamento, que aquele jovem rapaz, em uma outra vida, tinha liderado uma equipe de estratégia de guerra na Segunda Guerra que matou deliberadamente milhares de pessoas, bombas, inclusive. E aí, provavelmente, uma predisposição física, genética de um corpo lesado pelas suas próprias ações, ele reencarna, desenvolve a doença da esquizofrenia ligada a uma auto-obsessão de culpa, remorso, que ele tinha uma outra vida. E não necessariamente uma presença de um espírito terceiro ali falando, ditando qualquer outra coisa para ele. Então nós temos que ter muito cuidado de terceirizar os nossos erros, terceirizar aquilo que é nosso, e responsabilidade nossa também de agir. Não estou dizendo que a nossa crítica deve ser exagerada, exacerbada e até ditatorial conosco. Porque autocrítica sem autoamor, você não sai do lugar. Mas, também, ter o equilíbrio na hora de considerar se aquele transtorno, aquela doença... Um outro caso interessante que eu trago para vocês, só para a gente pensar juntos, no livro Transição Planetária, de Divaldo, no pronto-socorro, da emergência de clínica, chega um senhor na cadeira de rodas infartando. E os médicos começaram a agir, dar S, nitrato, etc. E nada dele recuperar. E só, o infarto só progredindo. No ambiente espiritual, Manuel Flamengo Miranda observa que, perto daquele senhor, tinha um espírito sufocando ele, com tamanho ódio, raiva, com desejo de matar mesmo. Manuel, meu Deus do céu, coitado, vamos lá, vamos agir, vamos aplicar a paz e tal.
E aí, de fato, a equipe espiritual se coloca lá, né? E começa a fazer ações magnéticas para que aquele espírito minimamente se afastasse daquele senhor. E Manuel ficou extremamente horrorizado vendo aquela pessoa como vítima naquela mesma vida daquele senhor na cadeira de rodas. Aquele espírito desencarnado que estava ali vampirizando, né, quase com uma intenção homicida, tinha sido pai daquela criatura e que foi morto por aquela criatura, sufocado no travesseiro para ficar com a herança. E estava infartando. Você pensa assim, infarte é uma doença meramente clínica, orgânica, é um problema de ateroma nas coronárias do coração. Entupiu e infartou. Quando eles deslocam o espírito obsessor, as medicações começam a fazer efeito. Então, nós temos que ter esse cuidado. Depressão é obsessão. Não, infarto é doença do corpo. Né? Tá infecção, tuberculose, pneumonia, não, isso aí é doença do corpo. Não tem... Então, de repente, a gente tem que parar de separar tudo na nossa vida e entender que nós somos um só. Somos espíritos eternos e que Deus momentaneamente nos emprestou esse corpo para a gente vestir as costelas, vir aqui e ocupar um leito desse planeta Terra, deste hospital, um leito da reencarnação. E aí, bom, os nossos companheiros espirituais, seja qual for a condição que a gente apresenta, nós vamos precisar do tratamento físico e espiritual, seja qual for a doença que nós, naquele momento, estamos portando. Ok? Bom, então, diante disso, né, pensando que nós somos esses espíritos eternos e temos esse corpo emprestado por Deus, no próprio Evangelho vai dizer de momentos que nós vivemos aqui na Terra como a melancolia. Vem uma vaga tristeza que nos acomete, sem motivo, às vezes, fala, não, está tudo bem. Na minha casa está tudo bem, meu filho está tudo bem, está tudo certo. Por que eu estou insatisfeito? Por que eu estou triste? Por que eu não estou tendo bem-estar melancólico? Bom, muitas vezes os espíritos colocam que essa sensação de melancolia, de tristeza, de vaga tristeza, muitas vezes é uma percepção de nós aqui presos, aprisionados no corpo físico, como se fosse uma saudade, né? Daquele momento do desprendimento aqui do corpo físico. Mas independente disso, gente, independente se está no corpo físico, no corpo espiritual, a origem desses nossos males, né? Nós temos que entender que a causa profunda dos nossos transtornos está onde? Vou até tampar para ninguém ver. Está no corpo ou no espírito? Espírito. Espírito. Vou desafiar um pouquinho. A gripe está no corpo ou no espírito? Não tinha que fazer nenhum trabalho de obsessão. Então vamos pensar, calma que eu vou desafiar mais. O câncer está no corpo ou no espírito? Espírito. Câncer. Ah, não. Espírito. Câncer é pneumonia. Pelo menos ninguém estava no corpo. Bom, pessoal, então eu convido a todos a vir junto comigo aqui no raciocínio para a gente poder pensar. Essa mesma pergunta foi feita a Emmanuel no livro Consolador. E ele vai responder categórico para a gente, eu já vou dizer a resposta que ele disse. E a pergunta foi assim: qual a origem das doenças e moléstias que nós temos? Estou parafraseando, mas a pergunta é essa. Bom, pensa aqui comigo. Quando nós estamos sob estresse, nervosos, irritados, com baixo limiar à frustração, intolerante, se interessa do jeito que você está, mas está estressado, está nervoso,
eleva um hormônio no nosso corpo que chama cortisol, produzido pelas adrenais, pelo córtex adrenal, que é uma glândula que a gente tem em cima dos rins. O cortisol eleva no nosso corpo. E pensa comigo, o cortisol ele é muito semelhante a um remedinho que alguns já devem ter tomado, pelo menos eu ouvi falar, que chama corticoide. O cortisol é o nosso corticoide endógeno, é o corticoide que a gente produz no nosso corpo. O que o corticoide faz com a nossa imunidade? Cai, né? O cortisol também. Quando o nosso cortisol está elevado, a nossa imunidade abaixa. Por que nesse momento está passando um monte de vírus aqui no pé da minha cabeça? O H1N1 acabou de passar aqui assim, o vírus aqui da gripe suína passou aqui também, outro aqui do resfriado comum passou. Por que eles não estão nesse momento me infectando? Está tudo aqui. Um outro espirrou ali agora mesmo. Está uma festa aqui, se a gente pudesse enxergar. Essa imunidade está alta. Nesse momento, posso dizer, nesse momento daqui 5 minutos, não sei. Mas nesse momento a minha imunidade está forte o suficiente para combater esses vírus. Isso. Mas, de repente eu saí, briguei lá com o Lucas e tal, e peguei meu cachorro, rasgou minha roupa aqui, fiquei brava demais, e tarará, e meu filho fez isso, eu chego aqui nervosa, minha imunidade, o meu cortisol, por causa do estresse, se eleva e a minha imunidade cai. E aí eu fico gripada. Às vezes eu pego uma pneumonia, aumento as minhas chances das células tumorais proliferarem, eu ter câncer. E aí a gente começa a entender por que a gente fica doente. O nosso estresse agudo ou crônico de longo tempo produz em nós diminuição da nossa imunidade, nos deixando então suscetível a qualquer tipo de doença. E eu vou perguntar para vocês, aonde que está a origem do nosso pensamento e do nosso sentimento? No corpo ou no espírito? Espírito. No espírito. Quem que estressa? É o corpo ou o espírito? O espírito. Então, da onde que vem as doenças? Espírito. Qualquer doença. Pensando nisso, nós sempre precisaremos do tratamento espiritual associado ao tratamento do corpo físico. Porque mesmo que de repente você se recupere, o corpo físico já foi lesado, já foi atingido, o pneu da bicicleta furou. De repente você caiu da bicicleta, recuperou, subiu na bicicleta, vai começar a andar, mas o pneu furou, você vai ter que trocar o pneu. Você pode até estar bem, com saladinho, mas bem, mas o pneu furou, você tem que trocar, senão a bicicleta não vai andar. O ciclista, o espírito, tem que ter equilíbrio, mas a bicicleta, que é o seu veículo, o seu corpo, tem que estar com uns bons pneus aí para a gente caminhar e rodar, né, nessa jornada. Muito bem. Pensando nisso, nessa causa profunda, de qualquer origem, inclusive de comportamento suicida, nós vamos dar tratamento espiritual. Usando desse raciocínio que nós estamos tendo aqui. E para a gente poder, até diante disso que nós estamos falando, eu quero trazer algumas outras informações para nós em relação ao que a ciência já sabe do suicídio, para que a gente se atente a isso, ok? Então, uma das coisas que eu quero trazer para vocês é isso, né? Nós já conversamos um pouquinho a respeito, mas eu falei no ano, mas por dia são 24 mortes no Brasil e 3.000 no mundo todo. Só que de tentativas são 60.000. 60.000 tentam, mas muitos costumam dizer que erram a mão. Que bom. Graças a Deus eles erram. Ou não sabem, de repente, que aquela ação não ia ser tão letal. Ou porque Deus interferiu de uma certa forma, botou lá os espíritos para nos ajudar, e aquele
aquela tentativa não teve êxito. E a grande questão é essa, que aí muitas vezes cria-se um mito em torno disso. Cão que ladra, não morde. Não morde. E a gente escuta muito isso. Ah, se ele quisesse tentar mesmo, ele não ia avisar ninguém. Vou dar um exemplo de um caso também que me aconteceu recentemente, esse faz uns 3 meses, faz mais tempo. Uma colega minha, médica, estava de plantão e o acesso a profissionais de saúde é mais facilitado, né? De repente, por saber o que fazer, por saber a dose letal das medicações, etc. Então, o que ela fez? Ela estava muito deprimida, de fato ela estava com depressão grave. Ela estava de plantão, ela foi lá, não sei aonde, decidida, pegou uns remédios lá no hospital, pegou um monte de medicações, foi para a casa dela, trancou o quarto dela, tomou mais de 100 comprimidos, uma medicação X lá, e mandou uma mensagem de despedida no WhatsApp para um amigo. O amigo achou aquilo estranho, começou a ligar, ela não atendia. Ele começou a ligar para a mãe dela, que estava na casa com ela. A mãe, não, ela está aqui no quarto, ela está dormindo. Bate aí na porta, está trancada. Aí esse amigo saiu correndo, quebrou a porta, pegou essa colega minha, levou no hospital e deu tempo de fazer uma lavagem. Ela ficou 3 dias desacordada, teve que ser entubada porque rebaixou. Se ela não tivesse mandado essa mensagem de despedida, provavelmente ela teria conseguido. E ela me fala isso depois. Meu erro foi ter mandado a mensagem. Não arrependeu, né? Só que, como ela teve depois um acompanhamento disso, né? Ela arrependeu porque começou a melhorar da depressão, da doença em si, e aquele pensamento foi se esvaindo, e ela conseguiu. E hoje voltou a trabalhar, tá bem, tá trabalhando, mas ficou muito adoecida. Então não é que ela queria chamar a atenção, não é que ela queria, né, criar um alarde, não. Ela de fato seguiu um raciocínio e não deu certo, né, porque não tinha que dar. Mas quantos que assim conseguem, né? Eles falam que é coragem ou suicida? Ou tem muita coragem ou é covarde? Muitos falam assim, olha, eu só não me mato porque eu sou covarde. Alguns colocam isso. Tem medo Então, do que virá o suicida é depois. corajoso ou ele é covarde? Na verdade, a gente não pode classificar ele assim. Ele está doente. Agora, se é doente uma doença mental, se é uma doença física, se é uma... Porque eu tenho pacientes que não têm doença mental também, e nós vamos ver que dos 100% de pessoas que pensam em suicídio, 90% têm doença mental, mas 10% não tem. Às vezes são questões existenciais, são questões, são doenças físicas, o que aumenta o risco. Por exemplo, paciente que era jovem, e eu tive um caso desse, e aí ele teve ele descobriu que tinha Chagas, ele evoluiu com uma insuficiência cardíaca muito grave, ele tinha que ficar na cama quase o tempo todo, porque ele levantava, ele não conseguia. Então ele perdeu a qualidade de vida dele assim, de uma maneira drástica. E falou, para que ele viver assim? Ele não estava deprimido, ele estava triste, nada disso. Mas ele não encontrava sentido, propósito na vida, uma vez que ele estava tão limitado fisicamente. Então, assim, às vezes algumas doenças crônicas, artrite reumatoide, lúpus, doenças que limitam muito, né? Fibromialgia, outros casos, que tem dor crônica, muitas dessas pessoas pensam em suicídio e às vezes não é porque querem se matar, mas querem se ver livres daquele sofrimento. Então, por isso que não dá pra gente dizer se é covardia, se é coragem, né? Acho que passa por um outro raciocínio aí, não é bem uma questão. muito isso, né? Sim.
Eu escuto muito de pacientes dizendo, olha, eu só não faço porque eu sou covarde. Mas não é bem uma questão de covardia, né? Até mesmo porque, mesmo aquele que se diz cético, duvida. Será que tem vida após a morte? Será que Deus existe? Será que eu vou sofrer mais? Né? Mas tanto que mesmo aqueles, né, o espírita às vezes ele tem uma culpa enorme de ter uma ideação de suicídio. Por conhecer, saber que a vida continua, fala, gente, como é que eu estou pensando em suicídio, sendo que eu sei que isso não vai resolver. Só que tem o pensamento, só que aí que é o problema. Ele não pede ajuda, porque tem vergonha. Tem vergonha de dizer. Quantos que de repente, em um momento mais fragilizado, falam, olha, eu estou pensando nisso há muito tempo, só que eu não consigo dizer, tem vergonha. Né? E a gente tem que abrir espaço, inclusive nas casas espíritas, porque senão fica muito cruel para quem está passando por esse tipo de situação. Coloca a pessoa como se fosse um deserdado também do espiritismo. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que você pensa, aquilo que você acha, né? E o que de fato o espiritismo coloca para nós. Ok? Bom, mas o que me chama a atenção, gente, e aí eu quero trazer alguns dados que comprovam isso, é que a taxa de suicídio tem aumentado em 2 grupos específicos. Vocês sabem quais? Jovens, muitos idosos. Camilo Castelo Branco, acho que é conhecimento de gente na maioria, era um escritor português, né, que se matou nos seus próximos dos 80 anos, porque ele estava ficando cego, estava perdendo a grande habilidade que quase que o definia, né, que era um escritor famoso de Portugal, e ele se mata. Essa história é muito bem descrita no livro da Ivone Pereira, Memória de Suicida. Quem tiver interesse, tem a rádio novela, tem o livro, tem no YouTube. A rádio novela é muito bem feita, inclusive. Está lendo? E é muito importante porque Camilo Castelo Branco, depois do plano espiritual, ele tem a oportunidade, um pouquinho depois de recuperado, de contar a sua própria história e depois de descrever situações com as quais ele viveu e de outros companheiros que também passaram pelo processo de suicídio e um sofrimento intenso ligado a isso aí. Bom, mas ele tinha 80 anos, né? A gente percebe um aumento gradativo na taxa de suicídio acima de 75. E um dos fatores que mais contribuem para esse tipo de comportamento no idoso é a solidão. Muito se vai. A maioria das vezes, a pessoa tenta se suicidar, né? Isso. E quando a pessoa tenta prejudicar, por exemplo, o companheiro, em que sentido? Se matar com medicamento, com alguma outra forma de matar. Mas aí a intenção é homicida, você está dizendo? De matar o isso, outro. ela que está doente. Certo. Né? Aí ela tenta fazer com o companheiro, não com ela. Mas aí ele está doente e quer matar o outro. Isso. Né? Aí já não tem um pensamento suicida, já é homicida mesmo. Isso. Né? Também passa por uma série de fatores, tanto espirituais quanto podem ser perturbações mentais, inclusive, que a gente tem que olhar. Né? Mas aí se já está colocando o risco de um terceiro, aí nós temos que envolver um cuidado até maior, no sentido, não maior, mas também ampliar o cuidado até em sentido legal, em sentido, né, protetivo para o outro, tá ok? Por isso que muitas vezes a gente tem pacientes que deliram. É porque o mais comum seria a pessoa se suicidar, né? Certo. Mas tem pacientes, por exemplo, como é que são nomes? Bruna, tem situações, tem pacientes que no seu delírio maior, vamos dizer assim, o pensamento é totalmente perturbado, e ele tem a ideia fixa de que você, Bruna, minha irmã, minha parceira aqui, quer me matar. Aí eu desejo te matar por causa disso, como defensivo, entendeu? Então tem que ver a origem desse desejo. Mas se eu quero te matar porque eu estou te odiando nesse momento que você está me fazendo muito mal, aí já é um outro aspecto, né? Mas de fato tem algumas doenças mentais que podem trazer essa ideia.
Presta atenção, ok? Bom, gente, então em jovens e nos idosos tem aumentado bastante. Inclusive tem uma série, não sei quem assistiu ou quem está assistindo, que são 13 razões. Como é que chama em português? Em inglês é 13 Reasons Why, em português é 13 razões. É uma série que tem na Netflix, ficou muito famosa, porque a protagonista, ela se mata, não estou dando spoiler, mas isso aí logo no início você percebe da série, ela se mata, e nos próximos 13 episódios ela vai explicando os motivos pelos quais ela se matou. Só que, qual é o cuidado que nós temos que ter com isso? Coisa trabalhada de uma maneira muito romanceada. E aí, você fala, Gabriela, mas poxa, você não influencia não. Alguns anos atrás, foi escrito um romance, né? Sofrimentos do Jovem Werther. Eu esqueci, o autor é alemão, agora Wolfgang, eu esqueci o nome dele agora. Na época que ele escreveu o romance, houve uma epidemia de suicídios em jovens. A mídia influencia muito. Influencia o comportamento muito. E no jovem, mais ainda. Mais hoje. Porque o jovem, o adolescente, ele ainda tem um traço que dificulta a coisa toda, que é o ser impulsivo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Recentemente teve aquele caso lá, né, da baleia azul. Exato. Os jogos, a internet, né, influenciando. Hoje tem, quem tiver interesse, até quem tem jovem em casa, tem um livro do Adeilson Salles que chama Game Over. É um livro, né, não sei quem já leu, mas é um romance contado aí pelo Luiz Sérgio, o espírito Luiz Sérgio, que vem contando várias dessas situações, como a Baleia Azul, que foi um jogo que fizeram online, né, e outros jogos que favoreciam o suicídio em jovens. Baleia Azul é um jogo que rodou no WhatsApp, rodou na internet, para quem não teve acesso aí, que desafiava o jovem, tinha vários desafios e tinha que se enforcar até desmaiar, etc. E aí, se você não conseguisse os pontos que eram estabelecidos lá, você tinha que... O desafio maior era o suicídio. Então, assim, é uma coisa totalmente fora do eixo, né? E que vários jovens quiseram ir participar disso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? O suicídio tem que ser trabalhado, mas não tem que ser incentivado. Em que sentido? Ah, vai mostrar cenas, mostrar vídeo. Não precisa disso. Porque se a pessoa tem uma ideia, está ruminante, está incipiente, isso pode de alguma maneira despertar, né? É diferente de você perguntar. Olha só. Bruno, Vicente, você está pensando em suicídio? Nunca houve a situação de alguém falar assim, nossa, boa ideia, não tinha pensado nisso. Isso não existe. Isso é mito. Hã? Eu costumo perguntar porque é da minha prática, né? Mas deveríamos perguntar mais. Porque a gente tem na cabeça o mito de que se você perguntar, você está dando ideia. Mentira. Se ele falar que sim, ele já estava pensando nisso. Ninguém dá ideia de suicídio para ele. Ok? Então, se você pergunta, você abre espaço para ele falar. 80% das pessoas que se mataram avisaram alguém, familiar, amigo, uma semana antes. Deixa eu te perguntar, também tem muito problema de obsessão também nesse caso. Claro. Sim, com Porque certeza. eu sei porque quando eu era jovem, eu usava ainda aquelas giletes antigas, que cortavam muito de mim. Nossa, tinha uma dor na minha cabeça que ficava assim, você pega o gilete, corta, e eu não tinha coragem, eu pegava o gilete, mas não tinha coragem, sabe? Eu me chamava de covarde, eu lembrei que ela falou, covarde, você não tem coragem, mas eu não tinha, eu pegava, eu não conseguia, sabe? Já vai, só pensando em mais tarde. E eu fiquei, foi muito tempo com isso. A automutilação, a autoflagelação, que esse sim está nos dizendo, muitos adolescentes têm essa prática. Hoje em dia, que é o cutting, né? Que é o se cortar muitas vezes. Mas eu posso dizer para vocês que muitas dessas práticas não têm intenção suicida.
E esse é o nosso desafio. Porque às vezes a pessoa se corta, não quer se matar. Ela quer sentir uma outra dor para aliviar uma dor mais profunda. Isso eu escuto muito, tá? Então, o cutting, a automutilação, a autoflagelação, no adolescente em especial, às vezes está vinculado com uma dificuldade de controle de impulso, né? Obviamente com pensamentos obsessivos, pensamentos e um processo obsessivo com outros espíritos que a gente tem que atentar, mas não esquecer daquilo que a pessoa já carrega consigo, né? Lembrar da gente não terceirizar tudo para o obsessor. Mas de fato isso sim acontece, isso sim, o espírito de repente percebendo a fragilidade da pessoa, fala assim, agora eu vou mutar, né? Agora que é o meu momento. De fato, nós temos aí quantos vínculos de maneira inadequada nós fomos criando durante a vida. Agora que nós estamos começando a despertar, mas não acho que desse jeito não está dando certo. Agora que nessa vida nós estamos começando a pensar em novo, acho que desse jeito não está fazendo, não estou indo para frente. Imagina as coisas, as atrocidades que nós fizemos, que nós cometemos e que também foram cometidas conosco. Uma vez, falando até sobre perdão, conversando com uma pessoa que fala sobre isso, fala que o espírita, ele é treinado para perdoar, mas para pedir perdão também. É como se a gente não errasse. Verdade. Você tem que se preparar para perdoar. Bom, para pedir perdão também. Então, nós temos que nos atentar com a nossa reforma íntima. Esquecer na trave do olho do outro e olhar para a vossa, né? E aí, gente, pensando nisso, nós temos que tomar um cuidado em qual população que nós vamos trabalhar com isso também. Se no jovem e no idoso está aumentando muito, então nós temos que falar com o jovem, falar com o idoso, aquele idoso solitário, o idoso que não tem vínculos. Muitos já partiram para o plano espiritual, os grandes amores, né? Ou aqueles que ficaram, muitas vezes não conseguem estar junto, não conseguem dar a assistência necessária, e aí vem a solidão como um grande fator de risco no idoso, tá bem? Daqueles que tentam se matar, eu tenho um dado que aqui é importante para a gente pensar. Vocês acham que quem mais que tenta suicídio, mulher ou homem? Eu tenho impressão da mulher. Sua impressão está correta, minha. A mulher tenta mais, mas quem consegue mais? Os homens conseguem mais. Número de tentativas, nós mulheres tentamos mais. Mas quem de fato chega ao ato suicida e que consegue é o homem. Isso tem alguns motivos para isso acontecer. O homem, até na nossa cultura, né, ele é mais letal quando ele vai tentar, ele não fala dos problemas, e quando ele vai tentar também com arma de fogo, né, enforcamento, são métodos mais letais e menos chances, vamos falar assim, de reversão. Agora a mulher, ela tenta sim, mas às vezes com métodos, entre muitas aspas, mais suaves, e aí, bom, tendo então um número maior de tentativas e menos êxito nesse sentido, tá ok? Bom, e outra coisa, os homens procuram menos a ajuda de um profissional do que a mulher, né? Cheguei a comentar isso quando a gente estava falando sobre depressão. No consultório, às vezes, isso é muito comum. Eu chego lá, está o marido e a esposa, e consulta do marido. E eu pergunto, o que o senhor está sentindo? Pergunto para ela. Mas não é o senhor que está sentindo. Não é o senhor que está sentindo. Não, mas ela sabe melhor, ela sabe dizer melhor. Um medo de dizer, um medo de se encontrar frágil, um medo de ser visto como um covarde, como fraco, como, né, mulherzinho, sei lá o que, os termos chulos que são utilizados para diminuir a dor e o sofrimento no homem. E aí às vezes a gente vê ele tentando anestesiar essa dor, esse sofrimento, por exemplo, com alguns anestésicos que a gente conhece muito bem, como o álcool, né? Como as drogas, muitas vezes, anestesiando a mente para evitar, de falar de si, né? Da possibilidade de ser encarado como um homem sensível. Isso tem mudado bastante. Os homens têm conseguido chegar mais, pedir ajuda, uma cultura extremamente machista que nós vivemos. Mas isso ainda
é grande parte da realidade no mundo dos homens. Ok? Bom, outras coisas também vão chamar a nossa atenção. Olha só. Alguns fatores que levam a pessoa a se matar. Então, no caso dos homens, que cada gênero tem um pouquinho de diferente. No caso dos homens, às vezes, perda de emprego é uma das coisas que, por impulso, levam os homens a cometer algo nesse sentido. Divórcio, né? Tanto para homens quanto para mulheres, tá bom? Doenças, de maneira geral, tá? Mas principalmente a doença mental. E eu digo, então, eu penso, a gente vai pensar junto aqui. Se a doença mental, muitas doenças mentais têm tratamento e têm cura, poxa, então o suicídio, se 90% está vinculado com doença mental, e se a gente trata a doença mental, poxa, então tem como a gente prevenir isso de maneira significativa. Por isso que hoje se tem o Setembro Amarelo, que a gente viveu isso há uns 2 meses aí, mais ou menos, né? E em especial, dentro do movimento espírita, hoje a gente faz uma campanha educativa de prevenção ao suicídio, que é a campanha Defesa da Vida, né, Camilo Castelo Branco, em homenagem ao escritor português que está ali relatando a sua história no livro Memórias de Suicídio. Tá? Inclusive, fica o convite já também, tá, Júlio? Para todos. Essa tem que ser uma ação conjunta das casas espíritas no mês de setembro, fazendo uma campanha. A gente já teve, a gente poderia até contar vários casos aqui. Eu lembro de alguns casos que eu, dentro da campanha, atendi, que chegaram na casa espírita como pacientes, né, porque foram atendidos na campanha de prevenção Camilo Castelo Branco. Geralmente a gente faz na Praça Sérgio Pacheco, ok? Então, fica o convite para casa aqui no próximo ano também a gente fazer. Outras situações que levam muitas vezes ao comportamento suicida e tentativa é o que eu já disse, do abuso do álcool, de outras drogas, porque a pessoa perde a inibição, ok? O álcool não faz isso? O álcool, a pessoa não fica desinibida? É verdade. Muito bem, inclusive para coisas ruins, né? Como se ele tinha um pensamento de suicídio, de repente, intoxicado pelo álcool, né? Ele consegue, entre muitas aspas, tomar a iniciativa e fazer o que ele gostaria de fazer quando está adoecido. Se encoraja, né? Isso, se encoraja nesse sentido. A Cicinha estava dizendo aí sobre a obsessão, então eu trago as próprias palavras dos espíritos no livro Céu e Inferno. O espírito obsessor pode realmente levar o obsediado ao suicídio? Leia só a primeira palavra. Certamente. Certamente. Então, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade, mas também não negligenciar o fato de que um espírito obsessor pode sim provocar pensamentos, ideações, e que, se você fragilizado naquele momento, se torna suscetível e adere, compra a ideia para si, né? Mas isso não quer dizer isenção de responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Da mesma maneira, você pode ter uma genética favorável, mas no final das contas, você decide em relação a isso, ok? Essa pessoa que me procurou semana passada da moto, ela também poderia ter feito uma escolha. Depois do que aconteceu, ela ter optado por tentar novamente não buscar ajuda. Mas não conseguiu, né, chegar, mesmo que de uma maneira muito radical, mas conseguiu buscar. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio, consequentemente está em si ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Isso para qualquer coisa na nossa vida. A obsessão, ela é sutil. Ela nos invade sutilmente.
fazendo, inclusive, a gente pensar que aquilo foi sempre nosso. Por isso que a atenção e a vigilância tem que ser plena, e por isso que aí eu falo por mim, considero que tenho a necessidade diária do trabalho espírita, um trabalho mediúnico, um trabalho semanal, por ser assim necessitada desse tipo de amparo da espiritualidade. Qualquer um de nós não está isento a passar por algo nesse sentido. E aí, vai de nós, inclusive, nutrir comportamentos e hábitos que vão nos fortalecer se porventura algo assim aparecer. Então o trabalho espírita, ele nos fortalece. O trabalho no bem faz com que a gente mude os nossos hábitos mentais. E hábito é uma coisa enraizada dentro de nós. Uma vez alguém falou assim: porque nós temos que fazer a campanha e tudo. Gente, isso é só criar hábito. Rapaz, você já viu a dificuldade de criar um hábito? Quem que já tentou falar, não, vou fazer caminhada todos os dias? Segunda-feira, dia mundial da caminhada e da dieta. Segunda-feira, vou começar a minha caminhada. E aí chega segunda-feira, 10 horas da noite. É porque eu quero uma companhia, ninguém faz. Ninguém faz, Bruna. Estou te apontando o dedo aí, mas tá assim. Ninguém faz. Mas o hábito, ele é muito difícil de ser criado. Eu costumo dizer que a gente precisa treinar a ser bom. Eu não sou boa, naturalmente. Sou egoísta, orgulhosa, miserável aos olhos de Deus. Mas então eu tenho que treinar essa coisa da bondade, treinar essa coisa da humildade, já que eu não sou, eu tenho que treinar. E nada melhor do que treinar isso no trabalho, na prática assistencial. No trabalho bem. Quando eu chegar em casa e brigar feio lá com meu marido, eu tiver dificuldade, eu ter que exercer humildade naquele momento, vai ser difícil, mas eu treinei um pouquinho. E aí eu vou ter recurso íntimo dentro de mim para eu poder utilizar. É igual dirigir. Quem que dirige? Carro. Você lembra a primeira vez que você pegou o carro? O senhor lembra? O senhor tinha quantos anos? Eu tenho uns 16 anos. 16. Pai tentou me ensinar a dirigir. Provavelmente a primeira vez que o senhor pegou o carro, saiu meio engasgadinho assim, né? Deu que arranhar na marcha. E o carro quase que o celular ainda acabou. Quando a gente for tentar ser humilde nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no nosso lar, de repente nós vamos sair engasgados. E vai apagar. Da próxima vez que você tentar, já vai estar um pouquinho bem, vai rasgar menos a marcha. E assim por diante. Mas se não treinar, se não houver uma prática constante desse treinamento da mudança de hábito mental, da nossa reforma íntima, geralmente a nossa inércia espiritual é abraçada por nós. E do mesmo jeito que você nasceu, mais ou menos você fica do mesmo jeito. E desperdiça o tesouro valioso desse tempo aqui na Terra. Então nós precisamos treinar isso, né? Treinar, ser bons, de repente, e a prática aí do bem dá para a gente poder fazer isso. Ok? Bom, é até às 9, né, Júlio? Ok. E uma das grandes questões que a gente coloca, mudança de hábito, a gente começa, de repente, com metas de curto, médio e longo prazo. Se eu não consigo, às vezes, eu tenho muita dificuldade, faço uso crônico da bebida alcoólica, isso me prejudica, eu não consigo, ou uso do tabaco, ou de outras drogas, né? Ou não consigo sair do meu sedentarismo, não consigo parar de falar mal dos outros, né? Eu tenho hábitos ruins na minha vida. Bom, você vai colocar metas de curto, médio e longo prazo para isso. Se de repente, né, você faz um uso do álcool de maneira que isso te prejudique, né? Nós sabemos que o álcool, em qualquer quantidade, na nossa vida ele é prejudicial. Hoje já tem estudo para isso, tem estudo mostrando que não existe quantidade segura para o álcool, tá?
E os nossos vícios, inclusive materiais, nós sabemos que inclusive são meios indiretos para o suicídio. É isso que eu ia te perguntar sobre isso. Né? Diga-se assim. Não, eu ia te perguntar justamente se você não ia falar sobre esse suicídio indireto. Então nós temos, né? Quando eu vou lá e tomo toicinho todo dia no café da manhã, quando eu vou, né? E aí, para arrematar, cura ressaca com outro gole de cerveja, faço uso do cigarro, que acaba, né, lesionando, eu vou morrendo aos poucos, vou me matando aos poucos, o que configuraria então um suicídio indireto. No próprio livro Nosso Lar, André Luiz, quando chega no grau, de que eles chamam ele? Suicida. Suicida. Ele fala, mas tá computador, eu não matei, não. Estão errando de pessoa, né? Fala com o caboclo do lado, não fui eu. Né? O próprio André Luiz foi considerado como suicida, porque tinha hábitos, sim, que de alguma maneira diminuíram o tempo da reencarnação, tendo um desencarne mais precoce do que era programado, devido a um suicídio indireto. Até isso nós temos que nos atentar, porque nós sabemos que o nosso desencarne, inclusive, ele é coerente com a vida que tivemos. E nós sabemos que o espírito suicida tem um sofrimento, uma perturbação terrível no momento do desenlace. Aquele jovem cheio de fluido vital, uma vida plena pela frente, plena de possibilidades, pelo menos, se mata com aquele tanto de fluido vital que ele tinha, né? Perturbação de sofrimento é o mínimo que ele vai passar. Eu não estou aqui em nenhum momento querendo passar medo em ninguém. Mas isso, nós estamos dizendo, baseado nos relatos dos espíritos que passaram por esse processo. Né? Luiz Sérgio, né? Luiz Sérgio também, né? Fala isso, Luiz Sérgio coloca para nós. Aqui está o livro, para quem quiser depois dar uma lida, Memória Suicida, tá ok? Essa cena aqui é uma ilustração de como Camilo Castelo Branco, no início dos primeiros capítulos, ele se mata com arma de fogo e durante várias horas ele fica visualizando o corpo inerte no chão, né, sem poder fazer nada, com sofrimento intenso em relação a isso. Só nosso tempo acabou, eu vou tentar fechar aqui o nosso assunto, né? Mas diante do que nós estamos falando, e agora? O que a gente deve fazer então? Se nós entendemos que o suicídio tem a questão espiritual, a questão corporal, né? O que cabe a nós? E já que pode ser prevenido, opa! Então nós temos que ter ações de maneira inclusive coletiva para atingir aqueles, né, que ainda não conseguem buscar ajuda. O que a gente pode fazer? Bom, uma das coisas eu já disse, tem que perguntar. Isso é um mito. Se eu perguntar, eu estou sugestionando. Mentira. Você está abrindo uma porta para essa pessoa. Ah, mas Gabriela, o que eu vou fazer com isso? Se ele falar que sim, busque ajuda. Leve ele ao médico, leve ele ao psiquiatra, leve ao psicólogo. Leva alguém que tem alguma técnica adequada que vai saber lidar com isso. Você não precisa resolver. Mas se você perguntou, você abre espaço para isso você falar e conversar. Ok? Então, outros mitos que a gente não pode cair na armadilha, tá? Aquele que fala sobre suicídio só está querendo chamar atenção. Mentira, né? A gente já viu que isso não é verdade. O suicídio é sempre possível e acontece sem aviso. Mentira, tem paciente que já planejou quando que ia ficar sozinho, comprou corda, comprou isso, comprou aquilo, fez toda uma estratégia para que a coisa acontecesse, tá? Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer e estão decididos a se matar. Às vezes não, a maioria não, a maioria quer se livrar daquela dor, daquele sofrimento. Se tiver uma vida sem aquele sofrimento, ele quer. Às vezes fala-se para chamar a atenção. Fala para chamar a atenção da dor, do sofrimento que está vivendo, né? Mas às vezes, de fato, ele está pensando em fazer aquilo, tá bom? Quando a pessoa às vezes mostra que está um pouquinho melhor, já está fora de perigo, isso é mentira. Então, nós temos que prestar atenção e perguntar sempre. O suicídio é sempre hereditário, como eu disse, tem a característica genética, mas isso não é sempre. De repente, a pessoa não tem histórico nenhum na família
e tem ações nesse sentido. Está começando a história, né? Ele está começando a história, né? Às vezes ele está começando a história. Tem casos de obsessão coletiva familiar também que trazem isso consigo, esse traço de comportamento suicida, né? Bom, nem sempre tem uma perturbação mental. Eu tenho pacientes que se questionam se vale a pena viver, não significa que eles estão deprimidos, né? Por que acordar todo... Gente que não acredita na vida após a morte, não acredita em Deus. Olha, às vezes eu acordo, trabalho, durmo, como, e aí? Pra quê? Sem propósito. Não estou dizendo que todo ateu é sem propósito. Eu tenho pacientes que são ateus, têm sentido na vida muito mais que às vezes, de repente, quem acredita em Deus, quem acredita em vida após a morte, e aproveita um tempo dele muito melhor que nós, muitas vezes. Mas não é isso. Mas, de repente, crenças nesse sentido vazias, de falta de continuidade, ajudam a pensar desse jeito, tá? E por fim, isso não acontece com a gente. Lembra dos 17%? Você vai ver que tem mais gente do que você pensa. A pessoa que comete suicídio nunca mais vai voltar a cometer. Eu, infelizmente, perdi uma paciente por suicídio depois de 12 tentativas que ela teve. Na 13ª ela conseguiu, tá? Então, sim, isso é mentira, isso não acontece. Crianças não cometem suicídio, jovens também não. A gente já viu que é inverdade isso daí. Nós sabemos que o tratamento medicamentoso é necessário, mas muitas vezes não é suficiente. Tá? O tratamento médico é importante, essencial, mas acoplado a isso, nós precisamos oferecer o nosso auxílio, a nossa ajuda, o tratamento espiritual, tá? Que envolve mais do que tudo isso que nós estamos dizendo, aumentar o vínculo com Cristo, as práticas do perdão, da oração, da reforma íntima, a mudança de ambiente, o trabalho no bem. É árduo? Demanda esforço? Mas, né, é isso que dá propósito, né? Inclusive para nós, para a gente poder ajudar quem precisa, ok? Pessoal, então, para a gente encerrar, tá bem? Eu lembro aqui do livro Talvez da Obsessão, que fala assim: o espírito é sempre o semeador espontâneo que volve pelo mesmo caminho a fim de proceder à colheita das atividades desenvolvidas através do tempo. Então vamos semear enquanto nos é possível, enquanto a gente consegue semear, né? A colheita é do Cristo, mas a semeadura é nossa. Porque senão a gente fica até esperando uma resposta dessa semeadura de imediato, e de repente ela não virá. Ok? Que Jesus nos abençoe. Estou à disposição para quem quiser conversar depois. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, né?